Olá, irmãos, a paz do Senhor é nós todos. A palavra que o Espírito Santo ministrou hoje está lá em 1 Reis 21, do versículo 2 ao 4. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote uma vinha, e estava junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta fica ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se você quiser, também te darei dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote. E porque Nabote disse a ele: Não te darei a herança de meus pais. Então Acabe ele deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo ele, a Jezebel, sua esposa, perguntou, né, o que está acontecendo, porque você está tão desgostoso, né, porque você não está se alimentando. Então Acabe disse: Eu estou triste, não estou me alimentando porque Nabote ele não quis, né, me dar a vinha dele. Então, por vaidade, né, ele queria essa vinha por vaidade, porque ele queria fazer uma horta do lado do palácio dele. E o Nabote era herança, né, da família dele. Então, naquela época era para eles era uma coisa muito sagrada, era uma coisa que eles não poderiam estar se desfazendo, era da herança, né, principalmente dos pais, né. E a esposa de Acabe, ela ficou muito chateada e quis de qualquer forma, né, pegar essa vinha de Nabote, quis de qualquer forma tomar dele, né, de qualquer jeito. Então ela armou uma emboscada, ela armou uma cilada, ela armou como que se o Nabote tivesse blasfemado contra Deus, blasfemado contra o rei. Então ela colocou duas pessoas para servir de testemunha para que Nabote fosse apedrejado. Então o mataram. Naquela época, quando as pessoas blasfemavam contra Deus ou contra o rei, eles eram mortos a pedrada, assim, né? Então eles mataram o Nabote, tudo porque o rei cismou que ele queria a vinha, né, dele, que ele queria para construir uma horta. E a esposa, ao invés de aconselhá-lo, de não, né, não queira o que não é teu, não pega o que não é teu, ela ajudou, né, ela acabou, ela sendo, no caso, a responsável, uma das responsáveis, né, pela morte de Nabote, porque ela tomou as dores do marido e resolveu agir, né, de uma fé, e fez coisas que perante os olhos de Deus, né, Deus não aprova. Então Deus ficou muito chateado, muito magoado, muito triste, né, com o rei, né, e ele mandou um sacerdote à casa dele, né, e a pessoa falou que Deus estava muito zangado, muito triste, que ele ia puni-lo, que ele ia destruir o seu reino, que ele ia destruir a sua casa e ia destruir a sua família, porque o que ele fez não se faz, né? Porque o que ele fez não se mata uma pessoa por causa de uma posse ou por causa de vaidade. E a sua esposa também o ajudou, então Deus ele ficou muito triste, e ele avisou que ele iria fazer. Só que o Acabe, ele ficou com muito temor a Deus, ele, né, além de tudo, ele tinha temor a Deus, porque na verdade a sua esposa é que o levou a fazer o que era errado, né? A sua esposa que cometeu, no caso, o assassinato. Por isso que temos que tomar muito cuidado, né? Tanto as esposas como os maridos, com as coisas que às vezes a gente faz de comum acordo. Às vezes acha que está fazendo bem pro marido, né? Ele quer alguma coisa que não é lícito, ou fazer alguma coisa que não é lícito, ela vai estar incentivando.
e Deus está vendo tudo, e tem coisas que Deus não aprova. Não adianta achar que vai estar fazendo bem, que vai se dar bem lá na frente, porque não vai, porque Deus ele vê tudo, Deus não aprova. E tanto a esposa ou tem o poder de levantar, né, a família, como derrubar, né? Tem muitos casos, né, em que a esposa vai lá e pega a mulher vai lá e pega um drogado, um ex-drogado e transforma num grande homem, ou também tem uma pessoa que vai lá e pega um grande homem e transforma num derrotado, né? É assim que funcionam as coisas. Então, o rei Acabe, ele se humilhou perante Deus, se humilhou, ele orou, ele jejuou, ele tirou a sua roupa e vestiu trapos, vestiu sacos, ele colocou o rosto no pó da terra, ele pediu encarecidamente para que Deus o perdoasse, para que Deus não fizesse, não tirasse, né, sua família, não tirasse o seu reinado. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus piedoso, é um Deus misericordioso. E Deus, ele assim concedeu. Então, ele mandou novamente, né, uma pessoa está indo à casa de Acabe, né, um sacerdote está indo à casa de Acabe, um profeta, avisando que Deus não iria mais puni-lo. Deus, ele sim, ele nos perdoa, Deus, ele nos liberta, Deus, ele é amor. A partir do momento que nós dobramos os joelhos, que nós oramos, que nós pedimos perdão, que nós voltamos atrás, né, daquilo que a gente fez, que nós reconhecemos os nossos pecados, Deus, ele está ali para nos levantar, para nos ajudar, para nos redimir, para nos salvar. Ele fez assim com Nabucodonosor, ele fez assim com o filho pródigo, ele fez assim com Manassés, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de glória, é um Deus de misericórdia. Então, irmãos, a palavra que eu quis deixar para nós todos hoje é que temos que tomar muito cuidado, né, com as coisas que a gente faz, achando que ninguém está vendo, achando que Deus não está vendo. Deus, ele cuida dos seus filhos, Deus, ele preserva, ele ama os seus filhos. Então, qualquer coisa que façamos de errado, Deus, ele não é que Deus ele nos pune, Deus ele está ali para nos socorrer e para nos orientar. Então, se caso a gente errar, que a gente andar no caminho errado, mas se a gente ainda tem amor a Ele, se a gente ainda tem temor a Ele, Ele com certeza nos perdoa. Ele nos educa, Ele nos repreende e Ele nos perdoa, porque Deus é maravilhoso. Então, essa palavra que eu tenho hoje, que Deus nos abençoe, que vá em todos os lares, em todas as famílias, em todos os hospitais, em todos os presídios, em todos os lugares, os becos, onde tem aquelas pessoas que estão precisando da sua ajuda, que estão precisando se livrar de vícios, de drogas, de depressão. Pai querido, Deus de misericórdia, tira toda angústia, todo medo, todo temor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.